Graça e paz, amada igreja. Nós chegamos ao final do mês missionário. O mês missionário chega ao seu final, mas a missão da igreja persiste, continua, é perene. E nesse contexto, o Fagner me pediu que eu fizesse um devocional. E eu entendi por bem iniciá-lo discorrendo sobre o sentido da palavra missão. Depois de uma breve pesquisa, eu me deparei com conceitos interessantes dessa palavra. No dicionário de Sil, por exemplo, missão é definida como tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. É aquilo que se tornou compromisso ou responsabilidade de alguém. É o que deve ser feito. No dicionário da Bíblia Almeida, missão é entendida como encargo, como serviço. Então são conceitos impositivos, imperativos, né, que trazem obrigação para a gente. Trazendo esses conceitos para o seio da igreja e sua missão, que é a de evangelizar, eu tenho em mente uma mensagem que foi proferida pelo pastor Vilela num culto matutino, e ali naquela oportunidade ele evidenciou que a palavra missão é aplicada pelos fiéis em sua maioria na perspectiva de que missão é uma tarefa que cabe ao outro executar. Nós dificilmente nos colocamos nesse processo como sendo também missionários. E bom seria que nós, uma vez alcançados pela graça e pelo amor misericordioso de Cristo, nos fizéssemos também missionários, nos fizéssemos também responsáveis por levar esse amor que é capaz de cancelar pecados, como descrito em Atos 3,19, ao nosso semelhante. Olha o que Paulo afirma citando os profetas Isaías e Naú, lá em Romanos 10,15. Ele diz: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres coisas boas. Mas para além do que Paulo afirmara, sermos missionários é também uma necessidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 1 e 2, ao designar seus discípulos em missão, Cristo ressalta que grande é a seara, o trabalho, e poucos são os obreiros, os trabalhadores. E prossegue nos encorajando a rogar ao dono da seara para que envie mais trabalhadores. Dentre outras passagens, que há várias passagens na Bíblia que tratam desse assunto, lá em Atos 12:25, fala de uma missão que fora cumprida por Saulo e Barnabé na companhia de João Marcos, né? E dentre outras passagens acerca desse assunto, a que consta no Evangelho de Marcos 16, lá no verso 7, é a que mais me chama a atenção. Olha o que diz lá. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Essas palavras são do mensageiro às mulheres que procuravam o corpo morto de Jesus para aromatizá-lo. E aí, entendendo um pouco do contexto dessa passagem, no verso 3 desse mesmo capítulo, a gente vai ver que as mulheres não se sentiam em condições sequer de remover a pedra que obstruía a entrada do sepulcro. No entanto, elas encontram um sepulcro aberto, e lá havia um jovem, um missionário, e proclama àquelas mulheres de maneira solene a notícia da ressurreição de Jesus. O pastor Bruno já afirmou em uma determinada oportunidade de que o nosso apego deve ser ao Evangelho, porque o Evangelho é capaz de transformar corações. Nas palavras dele, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo. E como anunciado pelo missionário que estava lá na entrada do sepulcro, Cristo ressuscitou. E isso tem que ser anunciado, porque essa notícia restaura corações.
Pedro, que tinha consigo o peso de ter sido desleal, há de ter compreendido a importância desse anúncio tão solene. Não só Pedro, mas também os outros que estavam lá escondidos. E agora eles viviam a expectativa de se encontrar com Jesus lá na Galileia. Ao comentar essa passagem, William Barclay, um dos comentaristas que eu mais gosto da Bíblia, faz a seguinte observação: nenhuma outra notícia teria transformado a homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamados por um novo valor, senão a incrível notícia de que Jesus tinha ressuscitado. E por isso o ide, que aparece nos versos 7, depois lá no verso 15, por Jesus, quando se encontra também com os discípulos, pode ser entendido aqui como sendo sinônimo de missão e de responsabilidade por parte daqueles que foram alcançados pela graça de sua ressurreição, de serem também propagadores, anunciadores dessa notícia tão excepcional. Jesus Cristo ressuscitou. Essa notícia restaura corações. Essa notícia restaura a esperança. Essa notícia transforma pessoas. E é cabível aqui a seguinte pergunta: aonde é o ide? E aí eu me apego também a uma reflexão que eu vi do pastor Júnior, e ele diz a seguinte maneira: o ide é aonde você está e com quem você estiver. Pastor Júnior, é na sua família, no seu trabalho, no seu local de estudo, no seu convívio social. É missão do cristão, guiado pelo Espírito Santo, buscar influenciar o seu meio com o amor de Cristo que há em seu coração. Quão maravilhoso seria que os ambientes por nós frequentados e as pessoas com as quais convivemos fossem transformadas a partir do amor de Cristo que há em nós, do amor de Cristo que inunda o nosso ser. Caríssimos, caríssimas, nós que fomos alcançados pelo amor de Cristo, pela graça da ressurreição de Cristo, somos por si só missionários. E como lá consta no verso 20 do capítulo 16 de Marcos, não desanime, Cristo estará conosco e Ele cooperará em nossa missão. Um abraço.